Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, que o Senhor te dê sabedoria sobre todas as coisas, que o Senhor te dê sabedoria durante a semana que está por vir, que o Senhor abra portas para você, que o Senhor abra janelas no céu para você, que a graça do Senhor seja contigo em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre prisioneiros na igreja. Prisioneiros na igreja. Parece paradoxal, mas às vezes e muitas vezes nós encontramos pessoas que estão prisioneiras mesmo dentro da igreja, mesmo participando da igreja, mesmo sendo líderes na igreja, elas ainda estão prisioneiras de Satanás, né? Satanás ainda oprime essas pessoas, Satanás ainda prejudica a vida, a caminhada dessas pessoas, ele provoca essas pessoas à queda com regularidade, são pessoas que têm maior dificuldade de se manter de pé na santidade, são pessoas que se sentem atribuladas, pessoas que se sentem perturbadas. Então, nós vamos falar esta noite sobre prisioneiros na igreja. Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28, diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora em que Jesus estava ensinando, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria sobre este ensinamento, sobre esta palavra, que a graça do Senhor faça abrir a nossa mente e coração e que em nome de Jesus, que haja autoridade nas palavras aqui proferidas e que haja autoridade do Espírito Santo de Deus dentro do meu e do teu coração, para que a gente receba, compreenda, entenda a palavra de Deus. Amém? Então aqui está falando de Jesus dentro de uma sinagoga, como se ele estivesse ali só apenas montando um paralelo com o Brasil, é como se eles estivessem ali dentro de uma igreja onde está sendo, no caso dos judeus, está sendo lido ali o Antigo Testamento. E eles estão no lugar que era parecido como hoje nós fazemos na igreja, eles estavam estudando a palavra, é onde eles faziam as orações deles. Então, neste ambiente de santidade, nesse ambiente de presença de Deus, ali onde os judeus se reuniam para aprender sobre Deus, é neste ambiente em que Jesus está ali pregando uma palavra, Jesus está ali ensinando, Jesus ele abriu ali um dos livros do Antigo Testamento, que é o que existia na época, e ele lendo o Antigo Testamento ali para aqueles que estavam ali, e as pessoas percebiam que quando Jesus lia o Antigo Testamento, ele era de forma diferente das dos outros, porque a palavra saía da boca de Jesus, mas com poder. As pessoas que estavam ali, elas sentiam que Jesus tinha autoridade para ministrar aquela palavra. Jesus ele tinha legalidade, ele estava outorgado, ele estava autorizado, ele estava liberado, ele tinha nome, ele tinha respeito, ele tinha
credibilidade para poder ali ministrar essa palavra, e por isso essa palavra saía dos seus lábios com autoridade. E aí o texto diz que enquanto Jesus está ali ministrando ali com autoridade, diz que naquele momento, né, justamente na hora que Jesus está ali ministrando, a Bíblia conta pra gente que um homem possesso de um espírito imundo começou a gritar. E esse homem gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, a Bíblia nada fala em relação ao caráter deste homem. Então, tudo que eu falar nessa noite, eu não estou julgando e nem estou falando do caráter da pessoa. Porque existem muitas pessoas boas precisando de ajuda, precisando de algum tipo ou precisando de algum nível de libertação espiritual, e que o caráter dessas pessoas, elas não estão em julgamento. Muitas delas são pessoas que verdadeiramente se converteram, que verdadeiramente querem mudar de vida e que se esforçam ao máximo para não fazer aquilo que é errado. Então, não estou julgando e não estou falando sobre caráter. O que eu quero que vocês entendam é que este homem estava num ambiente totalmente espiritual, como se estivesse dentro de uma igreja, e esse homem então estava possesso, e de tal forma que o Espírito inclusive falou com Jesus. O espírito imundo falou com Jesus, e ele falou por quê? Porque ele não aguentou a autoridade que havia dentro de Jesus, enquanto Jesus falava das Escrituras. Por isso que, às vezes, alguns podem ler alguns textos e não acontecer nada, porque às vezes nós não temos autoridade para ler aquele texto, mas Jesus tinha autoridade para ler, seja lá o que for que ele estava lendo neste momento aqui, porque não é tão claro para a gente. Mas o fato é que nesse ambiente, onde teoricamente as pessoas estão indo ali para ouvir a palavra, para fazer orações, este homem então ficou possesso. Então é verdade que pessoas, elas ficam possessas dentro de um ambiente de santidade. É provável que as pessoas fiquem possessas dentro do ambiente da igreja. E nós vamos falar mais sobre isso. A Bíblia conta também para a gente, lá em Lucas, capítulo 13, versos de 10 a 16, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Então a Bíblia está dizendo de uma mulher que tinha um espírito, e esse espírito não era coisa boa, porque este espírito a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, ou seja, algum espírito que agia na coluna dela. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Jesus respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, presta atenção neste final, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então, Jesus está contando aqui de novo, ele está no ambiente de uma sinagoga, ele está num ambiente onde as pessoas leem a palavra de Deus, ele está num ambiente onde as pessoas jejuam, onde as pessoas leem a palavra, e no meio daquelas pessoas havia uma mulher que estava doente. Só que veja só, ela estava nessa condição há 18 anos. Se ela frequentava a sinagoga há 18 anos, eu não sei. O fato é que ela está ali na sinagoga. E ela, há 18 anos, ela sofria de uma enfermidade que fazia com que ela ficasse encurvada.
E aí Jesus, ele deixa de forma muito clara, tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. A Bíblia diz isso, não sou eu. Significa que essa mulher, mesmo participando desse ambiente de santidade, desse ambiente de oração, desse ambiente de leitura da palavra, desse ambiente de jejum, mesmo ela participando desse ambiente, ela estava há 18 anos doente por causa de um espírito. Como eu já disse em outras ministrações, era o tipo de doença que não adianta tomar remédio. É o tipo de doença que não tem tratamento químico, de drogas, com drogas. É o tipo de doença que só expulsando o espírito imundo é que essa mulher poderia ser curada. E quando Jesus expulsa o espírito imundo da mulher, então, no mesmo momento, a mulher é curada. Aí, quando eles começam a discutir, Jesus, mas hoje não é um dia certo para curar, hoje não é um dia da semana, sábado ninguém pode trabalhar. Então Jesus chama eles de hipócrita, e eu não vou entrar nessa seara aqui, porque não é o cerne desta ministração de hoje. Mas Jesus, ele diz para os homens, fala assim, então, esta mulher é uma filha de Abraão. Veja, Jesus não está falando do caráter dela, Jesus não está falando dos pecados do passado dela, Jesus não está julgando a condição de santidade dela, Jesus não está falando nada diretamente sobre ela. Ele só diz que a condição dela é a seguinte: ela é uma filha de Abraão, ou seja, ela é uma judia, ela faz parte do povo judeu como qualquer um de nós, mas Satanás mantinha ela presa por 18 longos anos. Por que Jesus diz 18 longos anos? É porque quando estamos em sofrimento, o tempo passa mais devagar. Então, não só é a questão de 18 anos, mas são 18 longos anos em que a pessoa está em sofrimento, em que a pessoa está em angústia. E aqueles dias, aqueles anos parece que não passa, e ela nunca ouviu falar que um dia ela teria uma solução para o seu problema. Mas Jesus, de novo, está falando que dentro de um ambiente em que todo mundo se esforçava para fazer o bem, em que todo mundo se esforçava ali para compreender e seguir a Deus, dentro desse ambiente nós já encontramos um homem que foi lido, e dentro desse ambiente agora encontramos uma mulher que também estava dentro de uma sinagoga, participando ali do momento da palavra de sinagoga, e Jesus chama essa mulher à frente, porque essa mulher ela não precisava de cura, ela precisava de libertação. Então há uma diferença quando nós precisamos de cura, e há uma diferença de quando nós precisamos de libertação. O que eu quero dizer é que a igreja ela não está imune à presença de espíritos imundos. Sendo mais claro, a igreja ela não está imune da presença de demônios. Então, às vezes, você está ali louvando ao Senhor, você está ali adorando, e os demônios, às vezes, estão ali dentro da igreja. Na maioria das vezes, infelizmente. E não há quem possa bater no peito e dizer assim, a minha igreja não tem nenhum demônio, porque o demônio, ele também acompanha as pessoas. Então, os demônios também acompanham as pessoas. E há coisas que eu digo para vocês que também eu não sei. Eu estava lendo o livro Generais de Deus, e ele fala ali de vários homens de Deus, e principalmente do movimento mais avivalista, aquele movimento que acreditava em Deus, mais ligado ali a prodígios, a sinais, a cura e libertação. A Bíblia diz que William Seymour, ali, que é considerado um dos precursores aí do movimento pentecostal, William Seymour, ele tinha participava de uma igreja na Rua Azusa, e ali na Rua Azusa havia, durante o culto, várias manifestações do Espírito. Mas o próprio William Seymour, ele pede ajuda a um outro pastor chamado Charles Parham.
E ele pede a esse pastor Charles Parham, ele diz assim, me ajuda porque eu estou desconfiado. Eu acho que no momento da adoração eu tenho manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas, mas eu tenho algumas manifestações estranhas que eu acredito que não seja do Espírito Santo. Então o pastor Charles Parham, você pode consultar na internet depois da história desse pastor também, que ele é considerado o pai do pentecostalismo. Ele então foi visitar ali, que era seu amigo William Seymour, ele foi visitar o William Seymour e ele fez um relatório, e eu escrevi aqui parte do relatório que o Charles Parham verificou ali em loco, né, ali no local. E Charles Parham, ele diz assim no seu relatório, eu corri para Los Angeles. Então, quando William Seymour pediu ajuda para ele, eu corri para Los Angeles e, para minha surpresa e espanto, encontramos uma situação ainda pior do que eu imaginava. Manifestações na carne, possessões. Embora muitos estivessem mesmo recebendo o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, vi pessoas no altar praticando hipnotismo naqueles que estavam buscando o batismo com sinceridade de coração. Depois de pregar por 2 ou 3 minutos, 2 líderes da igreja me disseram que eu não era bem-vindo naquele lugar. Então, juntamente com alguns cooperadores do Texas, abrimos um grande avivamento no prédio WCTU em Los Angeles. Muitos foram salvos e maravilhosas curas aconteceram ali. E aí, olha, presta atenção no detalhe. Das pessoas que estavam com William Seymour, pelo menos algumas delas. E mais ou menos umas 300 pessoas que estavam possessas foram libertas e receberam os verdadeiros ensinos do Pentecostes e também falaram em outras línguas. Então, que fique bem claro que eu não estou falando mal do pentecostalismo e nem de qualquer outro segmento aí do cristianismo. E o que eu estou falando é que, mesmo na igreja tão avivada de William Seymour, o próprio William Seymour percebeu que haviam manifestações ali que ele entendia que não era do Espírito Santo do Senhor. E o pastor Charles Parham foi lá para ajudá-lo, mas infelizmente Charles Parham ele foi mal compreendido e os líderes da igreja de William Seymour então expulsaram Charles Parham. Significa que o problema que eles tinham entre saber o que era Espírito Santo de Deus e saber o que era espírito maligno continuou até hoje. Continuou e continua até hoje. E isso não é um privilégio, e na verdade isso não é uma mancha, ou uma marca, ou um pesar do pentecostalismo, não. Em qualquer igreja, seja ela tradicional, seja ela católica, seja ela apostólica, seja ela profética, seja ela calvinista, seja ela de arminiano, não importa. Qualquer igreja que traz a palavra do Senhor, ela vai sempre estar ali cercada, infelizmente, também de espíritos imundos. E esses espíritos imundos, eles também participavam ali da igreja, ali no começo, na raiz da igreja, e eles participaram em todo momento. Eles já vieram lá da sinagoga. Então, desde a sinagoga e depois quando começou a igreja, infelizmente o inimigo tem usado do corpo dessas pessoas. Quando ele diz a manifestação na carne, ele usa do corpo dessas pessoas para participar da igreja. Infelizmente, isso nós vamos entender um pouquinho melhor, mas infelizmente isso só vai resolver quando Jesus voltar. Então eu não estou aqui ministrando para falar que, então você está dizendo que na igreja que você comandar nunca vai ter um espírito imundo. Não, eu nunca vou poder controlar quem entra e quem sai na igreja. O que eu quero dizer para vocês é que isso, infelizmente, é bíblico. Agora, o que a gente não pode fazer é agir o tempo todo como se espíritos imundos não estivessem ali no meio do culto, usando vida de pessoas para tentar atrapalhar outras vidas. A Bíblia diz lá em Mateus 16, 21, 26, diz assim:
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, ou seja, Pedro não falou na frente de todo mundo, Pedro falou em particular. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, ou seja, você não vai ser morto por ninguém e você não vai sequer para Jerusalém. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus virou-se e olhou direto para Pedro. E olhando para Pedro, ele não disse: Pedro, sai para trás de mim. Não, ele olhando para Pedro, ele disse: para trás de mim, Satanás. Jesus, ele viu que naquele momento Satanás estava diretamente usando a vida de Pedro para que Jesus não cumprisse o propósito dele. Então entenda como você quiser, mas leia na sua Bíblia lá, a Bíblia, Mateus 16, de 21 a 26. Jesus virou-se e disse a Pedro. Jesus disse para Pedro. Lembrando que Pedro chamou Jesus à parte. Então Jesus virou e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus não estava falando diretamente com um homem chamado Pedro. Jesus estava falando diretamente com o espírito de Satanás que estava usando o corpo de um homem chamado Pedro. Porque é isso que Satanás faz, ele usa o corpo indevidamente das pessoas, porque as pessoas não pertencem a ele. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, Jesus ali, ele aproveita para ensinar, fala assim: olha, se a gente quer participar e fazer a vontade de Deus, então vocês precisam aprender a perder de vez em quando. Vocês precisam aprender a fazer a vontade do Pai, mesmo que essa seja totalmente contrária à tua vontade. Vocês precisam aprender a seguir aquilo que Jesus quer que você siga, para que vocês façam a vontade de Deus e não façam a vontade do inimigo. Então, Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. João 6, 70 a 71 conta ali um pouco para nós da história de Judas. Conta para nós um pouco a história de Judas. Na verdade, apenas um fato de Judas. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Todavia, um de vocês é um diabo. E o texto continua. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, dentre os 12 que andavam com Jesus, um deles era usado por espíritos imundos, ou pelo espírito de Satanás, pelo espírito do diabo. Entenda, aonde você for com a palavra de Deus, aonde você for com a Bíblia, aonde você for ministrar, quando você abrir uma igreja, quando você estiver numa igreja, todas as vezes que você abre a palavra de Deus, fique tranquilo que ali já tem uma oposição aguardando você fazer o que você foi fazer. Então, esta oposição, ela é bíblica, ela vai acontecer. O inimigo, ele vai perseguir aqueles que abrem a Bíblia para ensinar, para discipular, para batizar, para libertar, para curar, para salvar. Então ele entra na batalha, ele não quer saber quem é.
Então ele vai participar dos cultos ao ar livre, ele vai participar dos cultos nos lares, ele vai participar do culto na igreja, ele vai estar em todo lugar onde alguém dê liberdade para ele estar. Então aonde alguém der liberdade, ele estará. Se Jesus repreende Pedro, porque Satanás em um certo momento da vida de Pedro usou a boca de Pedro. Se Jesus está declarando aqui que dentre os 12 apóstolos, um era Satanás. Eu lembro de um pastor famoso que ele disse assim, se Jesus tinha 12 e um era Satanás, imagina eu que tenho 4.000 pastores, quantos diabos não tem no meio de nós? E ele falou isso como se dissesse assim, e isso a gente infelizmente não tem que fazer. Não tem que fazer, é assim que funciona. Em Mateus 13, 24 a 30 diz assim, Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo, ou seja, tirar o joio? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Ou seja, o joio, ele não vai ser liberto dentro da igreja. O que eu quero dizer para vocês, que apesar de eu estar falando aqui das pessoas possessas dentro da igreja, há pessoas que nunca serão libertas, porque elas nunca pertencerão ao reino. E há vários motivos porque elas nunca pertencerão ao reino. Talvez não queiram abrir mão de um pecado, talvez não queiram abrir mão de algo que Deus pediu para abrir mão, talvez não queiram se arrepender, não se arrependeram verdadeiramente, talvez estejam lá como Simão, em Atos capítulo 8, que ele viu o poder, queria pagar para ter poder, e Pedro repreende ele, diz que ele não faz parte do ministério. Então, são pessoas que não fazem parte de ministério. Então, e que nível que essas pessoas estão dentro da igreja? Em qualquer nível, inclusive apóstolo. Elas estão desde a pessoa que está só visitando. Quem são as pessoas que podem estar contaminadas? Pode ser uma pessoa que esteja só visitando, pode ser um membro da igreja, como a mulher que está há 18 anos naquela igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser o diácono, pode ser o presbítero, pode ser o apóstolo da igreja, pode ser o bispo da igreja, pode ser qualquer um. Pode ser o discipulador da igreja, pode ser o líder de célula da igreja, não importa, não importa. A Bíblia diz que o joio, por exemplo, a gente não pode mandar ele embora. Porque imagina num grupo que chegou de amigos na sua igreja, ou até mesmo 5 pessoas da mesma família, se você percebe que uma é joio, e Deus está falando aqui que é possível a gente perceber, a gente não pode mandar aquela pessoa embora da igreja. A gente tem que cuidar dessa pessoa e amar como Jesus cuidou e amou de Judas Iscariote. Ela vai sentar à mesa, ela vai participar dos milagres, ela vai ver Deus agindo, mas infelizmente o coração não quer se dobrar. É aquela pessoa que ela escolhe só algumas partes da Bíblia que ela quer seguir, as outras partes ela não quer. Então, quando pede para ela deixar de ser amante de alguém, ela não quer. Ela quer continuar sendo amante. Quando pede para ela corrigir a vida dela, ela não quer corrigir a vida dela. Quando pede para ela devolver algo que roubou, ela não quer devolver algo que roubou. Então, são pessoas que elas estão no meio da igreja e que se você manda embora uma dessas pessoas, que talvez seja um joio, você corre o risco de que os outros colegas, amigos ou familiares
que não compreendem e não entendem que a pessoa é joio, elas também acabem abandonando a fé. Por isso que Jesus diz, não, eles precisam ficar até o final, e pode deixar que isso não são vocês que vão tirar o joio da igreja. O próprio Deus, quando chegar a hora certa, ele vai fazer a separação para subir somente aquilo que é o trigo e não o joio, somente aquilo que pertence a ele, somente aquilo que foi plantado por ele, somente aqueles que são filhos dele, e o restante não vão subir. Ele diz assim que os feixes de joio, eles vão ser amarrados e queimados. Amarrados e queimados, assim como nós fazemos com os espíritos imundos, de amarrá-los, a Bíblia diz que serão amarrados e queimados, mas no tempo de Deus, e quem vai fazer isso é Jesus. Mas, então, pastor, por que você está falando desse assunto se eu não posso tirar o joio da igreja, se eu não posso, às vezes, tirar a pessoa que eu sei que é contaminada da igreja? Primeiro, porque a gente não sabe quem será salvo e quem não vai. A gente não sabe, nenhum ser humano sabe. A gente não sabe. E Jesus diz assim, não fiquem perguntando entre vocês quem há de subir, quem há de descer. Isso aí é como se ele dissesse, isso não é problema nosso. Quem salva é Jesus Cristo. E só ele sabe quem estará no reino. Nós, pela fé em Cristo, com arrependimento dos nossos pecados, então pela graça nós somos salvos. E eu creio que Cristo me salvou, então pela fé eu sou salvo. Então eu creio na minha salvação, assim como você deve crer na sua salvação. Mas eu entendo que o cerne do que eu quero dizer aqui para você é olhar com carinho aquela pessoa que pertence ao reino, aquela pessoa que tem sinceridade no coração e aquela pessoa que quer ser liberta, mas a igreja não olha para a libertação das pessoas, elas não prestam atenção de que há alguém ali que precisa de ajuda. A Bíblia diz assim, as coisas, 2 Coríntios 5, 17 a 21, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então veja, quando a gente ministra esse tipo de assunto, sempre vai aparecer alguém aí que vai dizer para vocês assim, olha, você agora é nova criação, as coisas antigas passaram. É verdade, Jesus ele não olha para o nosso passado. Jesus, ele perdoou o nosso passado. Jesus, ele se fez o nosso pecado para que a gente fosse liberto do passado. Sim, isso tudo é verdade, mas o problema não é no que Jesus fez, porque o que Jesus fez foi perfeito. Então ele consegue dar para nós, ele tem poder para dar para nós uma coisa nova. Ele tem como fazer a gente mudar totalmente de vida, ele tem como mudar a direção da nossa vida e mudar para melhor e mudar para sempre. A questão é, a gente é que não larga as coisas do passado. E enquanto a gente não larga as coisas do passado, e também não estou julgando caráter, porque muita gente não entende isso, ela não aprendeu, então eu não posso julgar que alguém está fazendo coisa errada se ela nunca recebeu esse ensinamento. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não abandona as coisas do passado continuam com a gente. Se a gente não abandona as coisas do passado continuam com a gente. Então a Bíblia diz ali do homem lá que foi Jesus lá ali na guerra de Jericó, e Jesus falou assim, olha, não é para pegar nada de lá, mas o homem ele viu ali ouro, ele viu ali uma capa, ele pegou, adorou aquilo e guardou para ele. E depois estava todo mundo perdendo uma batalha porque alguém tinha algo escondido. Então Deus vem e traz à tona aquilo que estava escondido. Deus traz à tona aquilo que estava escondido. Ele revela com quem está. Porque enquanto estivesse aquilo escondido, o inimigo teria vitória sobre o povo de Deus.
E o inimigo ele foi derrotado a partir do momento em que as coisas escondidas foram reveladas ali no pecado de Acã. Então, enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não abandona as coisas do passado, as coisas erradas do passado, significa que tudo aquilo que está atrelado a estas coisas continuam com liberdade em minha vida. Então, se Satanás, uma das características de Satanás é que ele veio para roubar. Então, se você tem um costume, não consegue parar de roubar as coisas, mesmo que sejam ínfimas, mesmo que sejam bobas, mas você está sempre roubando, esse espírito de roubo, esse espírito de ladrão na tua vida, ele tem força, ele tem poder. Então, você precisa confessar que você é ladrão, precisa confessar que você roubou. E em alguns casos, a Bíblia diz lá para João, quando João Batista está ministrando, ele diz ali para os soldados, ele fala assim, vocês precisam devolver aquilo que vocês roubaram. Vocês precisam, a partir de agora, agir com honestidade. O que ele está dizendo? Você agora se torna uma nova criatura, então você não deve roubar mais. Mas se você continua na prática antiga, então significa que os mesmos poderes demoníacos que antes agiam na tua vida, continuam agindo normalmente e livremente. Eu lembro de uma irmã que devia ter na casa entre 70 e 80 anos, eu não a conhecia, e ela ficou sabendo de mim, e ela foi, certa vez, lá onde eu estava, veio pedir oração. E eu lembro que quando eu colocava a mão nela, ela pulava para trás. Eu colocava a mão nela, ela pulava para trás. Até que eu falei, irmã, por que você está pulando toda hora para trás quando eu coloco as mãos em você? Ela falou, eu não sei, pastor. Aí colocava a mão, ela pulava para trás, para se desvencilhar a cabeça da minha mão. Então, quando nós paramos, aí eu creio que o Espírito Santo me disse, e eu perguntei para ela, falei, irmã, conta para mim o que você nunca contou para ninguém. E aí ela contou de uma mentira que ela tinha espalhado lá na Bahia, na cidade dela, que ela nunca contou para ninguém. Fora isso, ela havia trabalhado como uma das mais famosas mães de santo do Brasil, também lá na Bahia, que eu não vou fazer propaganda para ela aqui não, mas ela trabalhou para uma das mães de santo que eram as mais famosas na década de 70 e 80 aqui no Brasil. E aí ela achava que, mesmo estando há 30 anos como líder de oração numa certa igreja, numa grande denominação, ela achava que estava tudo resolvido. Mas quando eu fui orar por ela, o espírito imundo não deixava que eu orasse. Mas eu poderia dizer alguma coisa contra o caráter daquela mulher? Não. Uma mulher de Deus. Uma mulher que queria fazer a vontade de Deus. Uma mulher que há 30 anos liderava o grupo de oração de uma grande denominação, mas ela mesma não sabia que precisava de libertação. Nunca falaram para ela que, por causa das coisas que ela havia se envolvido, ela precisava confessar, se arrepender e largar, abandonar aquelas coisas. Então, eu via o inimigo agindo na vida daquela mulher. Eu vi o inimigo minando a saúde daquela mulher. Eu vi o inimigo destruindo a vida daquela mulher. Mas quando eu disse para ela que ela precisava ir até a mãe dela, que por incrível que pareça ainda estava viva e lúcida lá na Bahia, quando eu disse para ela que ela precisava falar a verdade para a mãe do que havia acontecido há, sei lá, mais de 50 anos, ela falou que não ia fazer, foi embora, foi hospitalizada, ficou muito doente, e meses depois, quando eu a vi, ela disse assim, pastor, eu não venho mais aqui não. Eu falei, por quê? Porque depois que o senhor orou por mim, eu fiquei internada e fiquei muito mal. Aí eu falei, irmã, o problema foi o que eu orei, ou o problema é que a irmã não quer confessar a mentira que a tua mãe carrega lá até hoje? Então, quando Jesus diz que nós seremos aqui uma nova criação, ele está dizendo assim, nós vamos largar tudo isso para trás, mas é abandonar mesmo. Nós vamos corrigir. Sabe, você teve uma filha, um filho
fora do casamento e nunca cuidou, agora que você é cristão, se você precisa confessar isso e precisa ir lá e começar a cuidar do filho que ficou para trás ou da filha que ficou para trás. E não fingir que não existe nada e que não existe ninguém. A responsabilidade é tua. É isso que a Bíblia diz, assim, a gente se torna uma nova criação, mas não é criação mágica, não é um encanto, não é uma feitiçaria, não é algo que estalou os dedos, pronto, mudei. Não, é a gente que muda, é a gente que vomita as coisas que não devem mais estar guardadas dentro da gente. Então eu já atendi, por exemplo, muitos crentes que viam vultos, né? Eu lembro, por exemplo, de uma moça que guardou uma camiseta, não vou entrar em detalhes e nem posso, mas de uma moça que guardou uma camiseta suja de sangue, de um amante dentro de casa, e depois estava perguntando o que fazer para não ver mais vultos dentro de casa. E aí, conforme conversamos, e ela confessou e se arrependeu, e aí entendemos, pegue a roupa lá de sangue do amante e joga fora. Então ela rasgou, queimou e depois voltou feliz da vida, nunca mais viu mais nada dentro de casa. Eu atendi já crente que viam, por exemplo, também vultos dentro de casa, porque não queriam perdoar uma dívida de R$50. Eu falei, a sua vida está presa por falta de perdão, porque essa pessoa te provoca e está te dando ira. E você está com esse ódio, essa raiva, o inimigo está inflando, ele está te perturbando. E aí ela perdoou, depois que perdoou, ela recebeu o dinheiro e ainda, que eu não vou entrar em detalhe, e ainda nunca mais viu vultos dentro de casa e voltou lá feliz da vida. Eu atendi crentes que se sentiam perseguidos, ele via as pessoas na rua andando atrás dele, no ônibus, no metrô, na rua, no trabalho, esperando ele sair da empresa, esperando ele sair de casa, ele sempre via 3 pessoas perseguindo, e depois a gente descobriu que essas pessoas não existiam. Eram, na verdade, espíritos imundos que estavam perturbando ele. E quando ele se desligou das práticas da família dele, das práticas religiosas da família dele, então ele foi liberto e nunca mais se sentiu perseguido. E a última informação que eu tive é que ele faz parte de um grupo de louvor de uma grande igreja. Né? Já atendi crentes que vivem doentes porque nunca se desligaram da práticas do passado. E já atendi crentes que eram estéreis, não podiam ter filhos, porque presas por rituais do passado. Já atendi crentes com dores constantes no corpo inteiro ou em várias áreas do corpo, porque nunca pediram perdão de pecados ocultos, e assim vai. Então, eu não estou falando para vocês como alguém que não sabe o que está falando. Eu não só sei o que eu estou falando, mas eu passei a maior parte do meu ministério ajudando e atendendo pessoas nessa condição. E eu creio que você precisa saber disso, de que você precisa pedir para Deus, falar, Deus, eu quero não só a minha salvação, mas eu quero a minha salvação, eu quero a minha libertação total. Eu quero receber a minha libertação completa. Eu não quero mais viver em raízes do passado. Eu não quero mais viver preso ao pecado. Eu não quero mais viver preso a um vício. Eu não quero mais viver preso em opressão, se sentindo oprimido o tempo todo. Eu não quero mais viver preso a nenhum tipo de doença, de enfermidade. Eu não quero mais viver preso a nenhum tipo de espírito imundo. Eu quero receber a libertação total. É isso que eu quero que você coloque no teu coração, o desejo de ser totalmente liberto. Porque eu não tenho dúvida que se esse desejo vier no teu coração de forma sincera, Jesus vai te libertar. Um dos sinais que a gente precisa de libertação é quando a gente cai sempre no mesmo pecado de forma constante, às vezes de forma diária, quando não for de hora em hora. Então, às vezes a gente chora e não sabe nem por que está chorando. Ou a gente vive constantemente numa tristeza profunda. Ou a gente vive constantemente sem vontade de fazer nada. Vive constantemente reclamando de algum incômodo na mente. Vive vendo vultos. Vive ouvindo vozes. Vive ouvindo vozes constantemente e sabe que essas vozes falam coisas que não batem com a Bíblia. Porque um dos parâmetros para saber se é a voz do Senhor ou não, a voz
ela precisa ser conferida na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para entender qualquer coisa do mundo espiritual, ela é a base. Se está nela, então é a palavra, se não está, não é a palavra. A Bíblia diz para a gente, lá em João 8, 31 a 36, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Aqui estão os judeus falando para Jesus assim: eu não estou entendendo nada do que você está falando, não. Que negócio é esse de conhecer a verdade e a verdade vai me libertar? Eles ainda batem no pé e falam: está pensando o quê? Nós somos filhos de Abraão? Nós somos descendentes dele? Que conversa é essa? Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus responde: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado e precisa de algum nível de libertação. E Jesus ainda conclui falando: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, você quer vencer esta luta contra o pecado que vive te derrubando? Reconheça que você tem um problema espiritual. Reconheça que você precisa de um certo nível de libertação. Reconheça que você precisa de Jesus. Declare com a tua própria boca que Jesus Cristo é Senhor a partir de agora sobre a tua vida. Confesse em oração, se coloque de joelhos aí na sua casa, confesse em oração todos os pecados que você cometeu. E se depois que você confessar alguns pecados, alguns desses pecados continuarem te perturbando, então encontre alguém que verdadeiramente seja de Deus, uma pessoa de Deus, e confesse a essa pessoa para que essa pessoa ore junto com você. Se arrependa de tudo que você fez de errado e reconheça, fala: Jesus, eu quero a tua salvação hoje e eu também quero a tua libertação. Libertação. Porque estar na igreja não quer dizer que está liberto. Estar há 50 anos na igreja não quer dizer que está liberto. Agora, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Que Deus enraize isto no teu coração. De que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda. De que a gente não tenha vergonha de reconhecer que talvez o que está acontecendo comigo seja uma questão espiritual. E que principalmente que talvez o que esteja acontecendo comigo seja uma questão de libertação. Eu creio que quando você entende isso, você conhece a verdade ela vai começar a te libertar. Eu creio que Jesus, no tempo dele, dentro de um processo que ele determina, eu creio que Jesus começa a trabalhar a libertação da tua vida. Porque para alguns pecados que a gente cometeu, não importa qual tipo, mas para alguns pecados que a gente cometeu, Jesus precisa ir lá na raiz. Às vezes essa raiz está lá quando nascemos, às vezes essas raízes estão lá nos nossos antepassados, nos nossos pais, nos nossos avós, não importa. Jesus, ele vai lá na raiz e ele vai lá e mata a raiz. E nunca mais aquela raiz vai produzir maus frutos na tua vida hoje. Amém? Então, que Deus te dê sabedoria nessa palavra, que Deus te dê entendimento nessa palavra e que em nome de Jesus você alcance libertação nessa palavra. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Nós vamos para um momento aqui de oração.
O Éder, ele está pedindo aqui pela tia que está internada com oxigênio, suspeita de tumor. Tá, Éder, só manda o nome da sua tia aqui, cara, por favor. Manda o nome da sua tia, mas nós vamos orar aqui pela tia do Éder que está internada aí com oxigênio, né? Então, é uma situação grave, suspeita aí de tumor, que a graça do Senhor seja sobre a sua tia, Éder. A Sandra Nascimento, ela pede consolo pela vida do Kaique, também saúde e livramento para a família, Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. A Laura Carvalho, ela pede pela vida profissional, sentimental e financeira, e ela agradece as orações pelo irmão Timóteo, que está melhor e está trabalhando. Também pede pelo Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Aline, vida profissional, vida espiritual, saúde da Diná, e também pela vida espiritual do Guilherme e do Felipe, e também pedimos pela senhora Isabel, que é a mãe da doutora Talita, que está precisando de orações. A Maria Tatiana pede também pela família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece a saúde da esposa. Rafael, vida profissional, saúde pelo pai Domingos. Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes e amigos Luiz e Simone, que lutam contra o câncer e venda de um imóvel. A Gemima pede por vida espiritual dos filhos Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual e pai Genivaldo e Marta. Ailson, Luana, vida espiritual. Laís, saúde e salvação do pai e também dos irmãos. Também pela Camila, Ana Rosa, Priscila e Renata Pimentel. Leila pede vida profissional, espiritual e saúde. Cris Onete, por vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e vida profissional. Washington, vida espiritual, profissional e liberação da aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra, pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide e Walter, e também filha Tamires, bispos Joaquim e Glória e a filha Kelly. Anne pede pela professora Sabrina. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família e vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual e pela Jandira, Guilherme e Adrien, vida espiritual. Laís Nunes, pela Ruth, Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. Mike, pelo Paulo César e Bebê. Éder, acabamos de falar aqui da tia dele que precisa de oração e também da família dele. Isabela, saúde da mãe que luta contra o câncer. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, o pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela vida da Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Então, que Deus abençoe a tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que Deus te dê entendimento sobre esta palavra que foi ministrada no dia de hoje e que o Senhor traga a você uma libertação completa, uma libertação genuína, e que você se sinta verdadeiramente livre, que você se sinta verdadeiramente uma nova criatura, uma nova criação, mas não só como criado, mas que você se sinta agora verdadeiramente filho e filha do Deus Altíssimo. Que o Senhor assim te abençoe em nome de Jesus. Amém.